Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais uma Another Dimension pra gente falar de uma HQ que chegou recentemente na banca. E essa HQ é aqui, John Constantine Hellblazer Demoníaco Volume 1, Terreno Perigoso. Aqui a gente tem a empreitada da Panini de trazer as 300 edições de John Constantine ao longo do selo Vertigo antes dele se tornar 952, que foi um fracasso. Mas, enquanto ele era Vertigo, ele teve 300 edições mensais, né, ao longo de mais de 10 anos aí. E aí a Panini tá trazendo tudo, cara. Tá trazendo tudo aqui pro Brasil, encadernados, separados por artistas, tá? Essa fase aqui vem imediatamente após a fase do Garth Ennis, aquele roteirista de um quadrinhozinho mais ou menos chamado Preacher, que é totalmente foda. Essa fase aqui, de Paul Jenkins, com arte de Sean Phillips. Sean Phillips é o maior desenhista da história do Constantine, porque ele desenhou 50 edições. Um sexto da coleção inteira Hellblazer é desenhada pelo Sean Phillips. Então, aqui temos duas grandes personalidades do mundo Constantine Hellblazer. Como eu disse, essa fase se passa pós Garth Ennis, trazendo aqui as edições 85 a 90 da série. Só que aqui não tem só a fase Paul Jenkins, aqui a gente também tem Ed Campbell, que é o desenhista daquele quadrinho chamado Do Inferno, roteirizado pelo Alan Moore, mas ele foi chamado aqui para pegar o período após o Garth Ennis. Ele fez 4 edições e aí sim, depois o Paul Jenkins assumiu, e aí levou daí para frente por mais 4 anos de história. Então vai ter aí mais alguns encadernados Paul Jenkins. Mas quem é Constantine? Constantine não é aquele cara chamado Keanu Reeves, não, tá? Aquele filme que você viu e talvez você tenha curtido, eu até gosto daquele filme. Não tem muito a ver com o Constantine de verdade, não. Com relação à série, eu não vou nem opinar, porque eu realmente não quis nem ver. Pode ser que ela seja até legal, mas eu nunca tive nenhum interesse pela série do Constantine. Então, aí eu não sei ao certo quão fiel ou não ela foi, tá? Mas o Constantine é um mago britânico extremamente egoísta e cheio de problemas, de bizarrices, altamente fumante e etc. Criado nos quadrinhos do Monstro do Pântano pelo Alan Moore e que tomou uma popularidade muito grande até se tornar um personagem com uma revista solo tão longeva e tão importante. E agora é um personagem altamente importante para o universo DC, afinal de contas, ele passou para o universo regular. Tá? As histórias do Constantine no selo Vertigo, elas tratam muito da questão de magia, de demônios, anjos, inferno, entre outros temas místicos e tudo mais. Tá? São HQs de terror, não são HQs de super-herói, não são HQs como as que a gente está habituado a ler para quem está acostumado a ler só HQs de super-herói. São HQs realmente para quem curte histórias de terror, histórias em quadrinhos de terror. Porque o terror nos quadrinhos é muito diferente do terror no cinema. Você tem que entender isso na hora de começar a ler, tá? Quando você vai comprar uma revista dessas, espere uma coisa bem diferente. Ela não costuma ter a mesma plasticidade que tem no cinema, ela não costuma ter o mesmo ritmo. As coisas aqui nos quadrinhos de terror são um pouco mais cadenciadas, tá? E é o que acontece aqui nesse quadrinho e em toda essa enorme série do Constantine, tá? Lógico que cada autor vai variar bastante o estilo de narrativa, o tipo de coisas que ele vai envolver o Constantine. Mas esteja ligado que é uma HQ de terror focada nesse personagem principal, que é esse mago aí, que não é o Keanu Reeves. E nessa HQ aqui, a gente tem uma história bem peculiar e que é para você tomar bastante cuidado caso você não esteja habituado com esse tipo de material, tá? A história começa, como eu disse, pelo roteiro do Ed Campbell e pega o Constantine no meio de um exorcismo e ele acaba se deparando com algumas coisas estranhas, inclusive o surgimento de alguns fantasmas, até de personalidades e tal, e um monte de coisas estranhas começam a acontecer que vão levá-lo numa enorme jornada que vai culminar na Austrália, no meio dos aborígenes. Isso tudo, cara, é num ritmo bem diferente e que nem tem uma pegada tão de terror assim. Tem uma pegada mais de insanidade, na minha opinião. Uma pegada, não vou dizer que chega a ser o nível do Shade, mas ela é bem insana. E pra dizer a verdade, não me agradou tanto assim.
Então, essas 4 primeiras histórias que fazem parte do encadernado, que são as HQs do Ed Campbell, não são tão legais, na minha opinião, tá? E outra coisa que pode te incomodar um pouco é justamente a arte do Sean Phillips, que embora seja um cara extremamente famoso pelo período dele no Constantine, é uma arte que não é tão convencional para os quadrinhos de super-herói. Então, se prepare para isso também. Eu acho que esse tipo de arte para histórias de terror, para histórias de Constantine, funciona, tá? Selo Vertigo, acho que é legal. Realmente para quadrinhos de super-herói eu não curto, mas aqui eu acho que ela funciona. Mas então toda essa aventura mística dele, que nem é mística, é mais insana, realmente não me agradou. E essa fase Ed Campbell é bem caída. Acho que se eu tivesse comprando a revista mensal após terminar a edição número 80 e pouco, que é a 83, se eu não me engano, que é a do Garfienes, a 84 volta pro roteirista original, John Delano, e aí depois a gente vai para 85, que aí é o Ed Campbell, que pega nesse períodozinho curto antes de entrar o Paul Jenkins. Eu ia me decepcionar bastante, provavelmente, com a leitura, tá? Então foi uma HQ que pra mim não engrenou. E por que isso daqui tá aqui? Porque a entrada do Paul Jenkins, que vai escrever por 4 anos, ela continua a história do Ed Campbell. Então acabou que tiveram que juntar isso no encadernado, tá? Então, cara, hoje está aqui. Porque ele pega a história do Constantine justamente no meio dos aborígenes. E nas 2 ediçõezinhas que tem o Paul Jenkins escrevendo, a gente tem justamente, não uma conclusão, que a história do Ed Campbell concluiu, mas a gente tem uma continuação, um novo apêndice ali, mais um pouquinho de história, que aí já tá mais no ritmo Constantine que eu gosto, tá? Já ficou mais interessante. O Ed Campbell, o Paul Jenkins já dá um rumo mais interessante, na minha opinião, mas ainda nada muito legal não. Então uma HQ que é meio fraca dentro do contexto Constantine, pra mim. Não curti tanto assim. Achei uma edição bem fraca, mas é o início de uma coleção. Provavelmente vou comprar a número 2 para ver qual é o ritmo que o Paul Jenkins vai seguir, para ver se realmente eu vou continuar comprando. Mas essa daqui foi bem fraca, então tome muito cuidado antes de comprar. Caso você não conheça esse tipo de material, como eu disse, se você só está acostumado com o filme do Constantine lá do Keanu Reeves, ou com a série de TV, isso pode ser um material muito arriscado para se comprar. Caso você não esteja acostumado a ver quadrinhos de terror, caso você não esteja querendo fazer a coleção inteira do Constantine e tudo mais, eu acho que é bom você pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de comprar isso, tá? Pesquisa um pouco, pensa bem. Talvez comprar uma outra HQ do Hellblazer primeiro pode ser mais interessante, ou até do Monstro do Pântano também. Vai sair agora a Monstro do Pântano Raízes, que é a origem do Monstro do Pântano mesmo, as primeiras histórias antes do Alan Moore entrar. A Panini já tinha publicado um primeiro encadernado há alguns anos atrás, e agora ela vai publicar o volume 2 e republicar o volume 1. Então é uma historinha legalzinha, para você ter ideia do que é terror de quadrinhos, o que é terror Vertigo, caso você não conheça, tá? Caso apareça em breve, tá previsto também para aparecer, pelo que eu ouvi por alto, Origens do Constantine seja republicado também. São 7 encadernados que contam toda a fase inicial do Constantine. Pode ser interessante você comprar um desses encadernados e ver qual é. Mas essa daqui é realmente uma HQ que pra mim veio com um nível um pouquinho mais baixo, tá? Achei ela um pouquinho mais fraca, tá? Esse material foi publicado nos anos 90, lá mais ou menos 94, 95, com 164 páginas de quadrinho, com papel RWC, tá? Diferente da Origens, foi papel Pisa-Brit, essa daqui é com papel RWC, custando R$ 24,90, capa cartão. A gente tem aqui Constantine, Hellblazer, Demoníaco Volume 1, Terreno Perigoso, com 4 histórias do Ed Campbell e 2 do Paul Jenkins, todas desenhadas pelo Sean Phillips, que vai desenhar aí direto por muito tempo. Beleza? Tá na banca, mas como eu disse, pense bem antes de comprar. Vai lá, se arrisca sob sua conta e risco. Eu não curti tanto a edição, mas me diz aí o que você achou. Beleza? Então não esqueçam de deixar a curtidinha, o likezinho aí no vídeo e seus comentários, obviamente. Pra galera nova no canal, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Passem a acompanhar a gente por aqui e pelo Facebook do Barbas, beleza? Aqui comigo, Rodrigo, com mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.